E aí, gente, beleza? Vamos lá. Isso aqui é uma questãozinha que caiu de raciocínio lógico, né? É uma questão de verdades e mentiras, né? Que aí tem a ver lá com o item do nosso edital. Se a gente for pegar aqui, ó, nós vamos ter, nós vamos ter aqui no edital a questão de preposições, tabela verdade, né? Essa parte aqui mais de raciocínio lógico mesmo, né? Pois bem, a gente aqui, ó, vamos voltar aqui para a questão só para a introdução à lógica matemática, né? E proposições, né? Conectivos, tabela verdade, enfim. Vamos lá. Como é que é a questão aqui, ó? Antônia, Vitória e Fernanda são sobrinhas, né? De Carlos, Fernando e Juvenal. Cada sobrinha cada uma é sobrinha de um dos citados. Então aqui a ideia dessa questão, ela basicamente ela quer saber de quem que Antônia é sobrinha, de quem que Vitória é sobrinha, de quem que Fernando, né? E respectivamente de quem que Carlos é tio, de quem que Fernando é tio, de quem Juvenal é tio. E aqui ele já diz uma outra ponto, ó, que cada uma é sobrinha de um dos citados, ou seja, o Carlos ele não pode ser tio de duas, né? O Carlos é sobrinho só de uma delas, o Fernando também e o Juvenal também. Pois bem, gente, esse tipo de questão a gente monta normalmente uma tabelinha dessa aqui, tá? E eu já vou explicar por que essa daqui tem três. Normalmente basta você montar uma tabela dessa e a questão ela sai aí uma resposta para vocês, tá? No nosso caso aqui eu montei três para facilitar aqui o entendimento. Lembrando que a gente poderia fazer elas juntas, né? Podia colocar aqui tudo ela e juntar aqui, vamos dizer assim, essa linha aqui, né? E fazer uma tabela só. Aí você já vai entender o porquê que eu fiz aqui as três. Olha só. Um outro ponto que ele fala aqui é que sabe-se, né, que apenas uma das afirmações é verdadeira. O que significa isso? Seria o seguinte, ó, quando eu ler essa frase aqui, essa primeira, tem três frases aqui, né, três afirmações. Quando eu ler essa aqui e eu considerar que ela é verdadeira, automaticamente eu vou considerar que essas daqui elas são falsas. Assim também, né, como for o contrário, se eu considerar essa aqui como verdadeira, eu vou considerar essa aqui como falsa e essa aqui como falsa. E aí a gente, na verdade, testa o que cada questão aí, o que cada questão vai ser, né? O que cada questão vai dar aí de resposta aí pra gente. Vamos lá. Então, conforme eu falei, ó, monta a tabelinha, coloca aqui a inicial ou o nome, né? Na hora da prova aqui, pode colocar o nome sem problema. Então aqui eu estou colocando aqui as sobrinhas, né? Aqui nessa coluna. E agora eu vou colocar o nome dos tios aqui, né? Carlos, Fernando e Juvenal, certo? E aqui mais uma vez eu vou colocar, né, ó, Carlos, Fernando e Juvenal. E aqui também de novo Carlos, Fernando e Juvenal. Beleza. Lembrando, né, mais uma vez que eu poderia fazer isso aqui junto, tá? Pois bem, a gente vai ter aqui agora o seguinte, ó. Vamos lá para as frases, né, efetivamente. Vitória é sobrinha de Juvenal, certo? Então eu vou considerar que isso aqui é verdadeiro, tá? Então, se Vitória é sobrinha de Juvenal, eu vou pegar aqui Vitória e vou colocar aqui no Juvenal um sim, tá? Dizendo que isso aqui é ok, ou seja, estou levando em consideração que isso aqui é verdadeiro, a Vitória é sobrinha de Juvenal. Se a Vitória é sobrinha de Juvenal, gente, ela não é sobrinha nem do Carlos, eu vou colocar um X, ela também não é do Fernando, e o Juvenal também não é dessas duas aqui, certo? Ele não é tio, né, da Antônia e também não é tio da Fernanda. Pois bem, e aí essas outras duas frases aqui, ó, elas vão ser falsas. O que significa eu dizer que essa frase é falsa, gente? É quando eu ler essa frase, ela, do jeito que ela está aqui, ela não é verdadeira, ela vai ser falsa, ou seja, é o contrário do que está aqui. Então vamos lá. Ó. Fernanda não é sobrinha de Carlos. Então se eu estou dizendo que Fernanda não é sobrinho de Carlos aqui na frase, isso aqui é falso, então teoricamente Fernanda é sim, né? É sim, né? É sim, é, é sim a sobrinha de Carlos, né? Por quê? Se aqui essa frase está dizendo que Fernanda não é sobrinha e ela é falsa, significa dizer que Fernanda é sobrinha sim, tá? Então, se Fernanda ela é sobrinha de Carlos, né? Consequentemente, ela não é de Fernando, né? E também ela não é aqui e o Carlos também não é o tio dela, né? Porque ele só pode ser. Aqui a questão não fala que é só uma. Cada uma, né, é sobrinha de um dos citados. Pois bem. E aqui ele diz o seguinte, ó. Antônia não é sobrinha de Juvenal.
certo? Antônio não é sobrinho de Juvenal. Mas lembra que só tem uma frase verdadeira, eu vou levar em consideração que essa aqui é falsa, certo? Então, se essa aqui é falsa, ó, Antônia não é sobrinha de Juvenal, significa dizer que Antônia é sobrinha de Juvenal. Ó, então aqui eu seria um sim também. Vou até pegar a borrachinha aqui, ó. Então, teoricamente, né, a questão está dizendo que ela é sim, né? Então, olha só, dá para o Juvenal, ó, dá para o Juvenal ele ser tio aqui das duas? Não dá, né? Então, essa questão aqui, ó, ela não é, tá? Lembrando que se der, gente, quando assim que a questão ela der uma resposta verdadeira, vai encaixar direitinho, tá? Então vamos lá aqui, vamos na sequência, tá? Vamos na sequência aqui só pra gente matar aqui, né? Chegar num consenso, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Então vou levar em consideração agora que a segunda frase é verdadeira, tá? E a primeira frase, né, é falsa e a segunda é falsa também, tá? Então vamos pegar aqui a primeira frase aqui verdadeira, né? Fernanda não é sobrinha de Carlos. Então isso aqui é verdade, certo? Então Fernanda não é de Carlos, ó, o Fernanda aqui, ó, Fernanda, né? Vou até colocar o Fzinho aqui, ó, Fernanda, né? Vitória e Antônio, certo? Então Fernanda não é sobrinha de Carlos, então eu vou fazer o quê? Eu vou botar aqui um não, ó. Se ela não é sobrinha de Carlos, aqui eu vou colocar um X, né? Dizendo que ela não é, né, sobrinha de Carlos, beleza? Isso aqui é uma sentença, né? Uma questão que ela é verdadeira, beleza? Aí vamos lá, ó. Então, Fernanda não é sobrinha de Carlos é verdadeiro, Fernanda não de Carlos, beleza. E aqui as outras duas são falsas, ó. Vitória é sobrinha de Juvenal. Gente, essa frase aqui, né? Ela, teoricamente, ela tá falsa. Então, se ela tá falsa, ó, Vitória é sobrinha de Juvenal, então ela, o que aqui, ó, ela não, né? A Vitória não é sobrinha de Juvenal, né? A gente vai pensar que ela não é sobrinha de Juvenal. E aí, ó, Antônia não é sobrinha de Juvenal. Se Antônia não é sobrinha de Juvenal, isso aqui a gente tem que considerar como falso, então passa a ser o que, ó? Antônia é sobrinha de Juvenal. Então, Antônia é sobrinha de Juvenal, isso aqui passa a ser um sim, certo? Então, se ela é um sim aqui, né? Consequentemente, aqui a gente coloca X, né? Se ela já é sobrinha de Juvenal, ela não pode ser do Fernando e nem pode ser desse aqui, ó. Vê só, gente, agora olha só como a questão ela já se responde, ó. Fernanda aqui, ó, ela não é sobrinha de Carlos, tá? E ela também não pode ser sobrinha de Juvenal, por quê? Porque a Antônia aqui já tem, ó. Então vê que a gente coloca um X aqui, colocou um X aqui, ó, só sobra aqui, ó, um Szinho aqui para Fernanda, ou seja, Fernanda, né, sobrinha do Fernando mesmo, tá? E aí, ó, se ela é sobrinha desse aqui, ó, percebe que o Fernando, ele só pode, né, ter sobrinha ela, né? Então aqui, ó, ele não pode ser da Vitória. Então, consequentemente, aqui, ó, só passa a ser o que? Automaticamente aqui, ó, um sim, né? E aí o Carlos, ele passa a ser o tio, né, da Vitória é o Carlos, tá? Então aqui já é o nosso gabarito, tá? Aqui já é o nosso gabarito. Mas, ó, pra gente fazer aqui mais um e revisar, ó, aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Esse aqui eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, né? Se o mouse me ajudar aqui. Aí a ideia é o seguinte, ó, você pega... Vamos lá. Vamos aqui apagar de novo, ó. Vê, primeiro eu considerei aqui a primeira frase como verdadeira, né? Aí eu considerei a segunda frase como verdadeira, agora eu vou considerar a terceira. Então, para memorizar, na hora da tua prova, risca aqui, ó. Vou colocar essa aqui verdadeira e aqui, ó, essas duas primeiras falsas. Vamos pegar a primeira verdadeira, ó. Antônia não é sobrinha de Juvenal. É verdadeiro? Então, Antônia não é de Juvenal. É verdadeiro. Meto um X. Ela não é do Juvenal. Certo? Beleza, morreu aí. Vitória é sobrinha de Juvenal. Se Vitória é sobrinha de Juvenal, ele já está dizendo aqui, ó, que se isso aqui é falso, então Vitória não é sobrinha de Juvenal. Então, vou meter outro X aqui, ó. Vitória, ela também não é do Juvenal. Certo? E aí, ó. Agora vê só, gente, ó. Se o Juvenal, ele não é tio da Antônia, ele não é tio da Vitória, automaticamente ele precisa ser da Fernanda, né? Automaticamente, né? Cada um é tio de um. E agora vamos para a última aqui, né? Agora vamos para a última. Antônia não é sobrinha de Juvenal.
Bom, deixa eu voltar aqui, só para revisar aqui, tá? Que eu acho que eu fui fazer muito rápido. Ó, vamos lá. A primeira a frase verdadeira, ó, Antônia não é sobrinha de Juvenal, tá verdadeira. Então, ó, tá aqui, pá, certo? Aí a outra frase, ó, Vitória é sobrinha do Juvenal, né? Vitória é sobrinha do Juvenal. E aí, essa aqui tá falsa, né? Essa aqui tá falsa. Então ela também, ó, Vitória, essa aqui tá escrito, ó, Vitória é sobrinha do Juvenal. Então, isso aqui, levando em consideração que essa frase é falsa, então ela fica ao contrário. Então, Vitória não é sobrinha do Juvenal, então também aqui tá falso. Então, automaticamente aqui, né, a Fernanda passa a ser o sim. Aí agora para a frase da Fernanda. Fernanda não é sobrinha do Carlos. Ora, se aqui essa frase está falsa, então, ó, Fernanda é sim sobrinha do Carlos. Aí, ó, Fernanda, sobrinha do Carlos, passaria a ser sim. E aí, ó, não tem como a Fernanda ser sobrinha do Juvenal e do Carlos. Então, aqui, mais uma vez, essa aqui tá falsa. Então, o nosso gabarito tá aqui. Pô, mas chegou ao final? Não. Aqui, pô, o que é que a gente vai fazer agora, né? Às vezes a gente chega até esse ponto e dá uma zica no final e erra. Então, aqui, ó, coloca o nome dos tios em cima, ó, Carlos, Fernando, Juvenal. E aí a gente vai ter... Carlos é tio de quem, ó? Carlos é tio da Vitória. Fernando é tio de quem? Fernando é tio da Fernanda. E o Juvenal é tio de quem? Tio da Antônia. E aí, se você for olhar a questão, ó, podemos concluir que Carlos, Fernando e Juvenal são respectivamente tios de quem? Olha aqui a sequência, ó. VFA, Vitória, Fernanda e Antônia. Então a gente colocando lá no Vitória, Fernanda e Antônio, ó, nosso gabarito aqui correto, né? Já acertamos. Olhando aqui a estatística da questão, nem tinha olhado ainda, ó. É um tipo de questão, ó, que metade das pessoas pelo menos erraram, né? Então é um tipo de questão que tem um índice alto de erro, né? Então, caindo uma questão dessa daí, né, a gente não pode vacilar. Pô, peço até desculpa aí da demora do vídeo, né? Mas é porque gravando aqui com o mouse aqui fica um pouquinho ruim, mas espero que ajude aí, tá? E se ficar qualquer dúvida aí, pode mandar mensagem aí e tal, deixar um comentário aí, tá bom? Falou, galera, fui!